Versículo 14 de Gênesis 3 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? A princípio, nós podemos entender esse texto dentro do contexto de Gênesis. O ser humano caiu, houve a queda do ser humano, e aqui é uma declaração de Deus sobre esse contexto. Mas já desde o início, nós nos enganamos pensando que Deus não sabe todas as coisas. As coisas acontecem conosco e são surpresa para nós. Surpresa para mim, que eu não sou onisciente, mas Deus é onisciente. Ele sabe o fim da história. Sabe que a coisa de você assistir um filme e já sabe o final? Você já conhece como é que vai ser o final. Deus está assistindo o filme da minha vida e da sua vida, mas Ele já sabe o final. Ele já sabe o nosso final. Ele já sabe que aquilo que surpreendeu a mim e a você não é surpresa para Ele, porque Ele já tem preparadas outras coisas para mim, para você, para que nós possamos superar aquilo que está acontecendo comigo e com você. E é interessante porque nesse momento, olha, nós podemos olhar o texto como um momento em que a queda do ser humano se faz presente, mas já na queda há a profecia. E nessa profecia entra a vinda do Messias. O texto é muito interessante porque já desde o início Deus declara que o Messias haveria de romper com a opressão. Desde o início, a queda do ser humano não será definitiva, mas Deus tem um propósito para mim, para você, para o ser humano, para a humanidade, para haver uma transformação. Desde o início, com a sentença sobre a serpente, a sentença sobre o homem, a sentença sobre a mulher, sobre a humanidade, sobre a natureza, que diz a palavra que geme de dores para que haja finalmente a libertação e a vinda do libertador, do Messias, ele já, ao mesmo tempo, declarou profeticamente o fim dessa opressão. O homem, o ser humano, ele muitas vezes age pela sua própria compreensão. E na sua natureza ele acaba desobedecendo e se afastando daquilo que é o propósito de Deus para ele, para mim, para você, para cada um de nós. A rebelião do homem gerou a guerra. E essa guerra tem gerado a escravidão, a desobediência, a morte, o afastamento de Deus. E tudo isso acaba acontecendo porque o homem cedeu à tentação. E a gente pode falar, isso era Adão, mas eu hoje também cedo à tentação, você também cede à tentação. E muitas vezes nós estamos lutando diretamente contra a serpente, contra o diabo, e lidando para superar circunstâncias que o inimigo tenta, de todas as formas possíveis, nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. E são nesses momentos que a gente tem que se apegar com Deus. São nesses momentos que nós vamos chorar e vamos lamentar e vamos derramar o nosso coração para que Deus nos preencha, nos capacite, nos renove as forças e possamos superar a tudo isso.
É interessante nesse texto, porque nesse texto ele diz que a serpente estaria agindo astutamente, e ele declara contra a serpente que haveria um final, que essa opressão não permaneceria, que essa ação da serpente não continuaria, não permaneceria essa guerra do ser humano contra o propósito de Deus, não permaneceria o domínio de tentando desviar a mim e a você dos propósitos que Deus já designou para mim e para você. Gênesis 3,15, ele diz, porém inimizade entre ti. Ele está falando para a serpente. A serpente, nesse momento, ela é o simbolismo daquilo que tudo que não é o desejo de Deus, aquilo que é Satanás, aquilo que é o rebelde, aquilo que levanta um domínio de opressão. Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher. E essa mulher é o povo escolhido de Deus. A mulher é simbolizada na Bíblia como o povo separado por Deus. A princípio nós podemos pensar no povo de Israel, que é um povo escolhido de Deus, mas mais do que Israel, nós podemos entender hoje a igreja do Senhor. A mulher é a igreja do Senhor. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, a igreja do Senhor. Você e eu somos igreja do Senhor. Somos povo escolhido de Deus. E nesse momento ele coloca que isso não vai continuar mais assim. Porque Satanás é apenas um anjo caído. Maior é o Senhor, que tem propósitos para a nossa vida. E ele, continuando o texto, ele diz, entre a tua descendência e o seu descendente. A tua descendência, ele está falando para a serpente ainda. Ele está falando para os anjos, os demônios caídos. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando da mulher. Ele está falando da vinda do Messias. O seu descendente é o Messias, que teria de nascer, movido pelo Espírito Santo, sim, mas teria que nascer de uma mulher. E isso se concretiza em Maria. Uma mulher bem-aventurada entre os homens, chamada para dar à luz ao Messias, ao Joshua, à salvação, ao Salvador, aquele que viria definitivamente para libertar ao ser humano das garras do inimigo e da opressão do maligno. Romanos 16:20 diz, ele esmagará debaixo dos nossos pés. É o cumprimento dessa promessa em Jesus. Jesus é aquele que nos dá a autoridade para resolver a opressão que vem presentemente para um contexto socioeconômico, político sobre a nossa vida, mas nesse processo, maior do que esse contexto, está a ação do nosso Deus, a vinda do Messias. Em Lucas, hoje nós vamos ver alguns textos. Abre a sua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 7. É o primeiro texto que vem cumprir esse texto de Gênesis. Lucas 2, 7 diz, e ela, Maria, deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto, você pode ler ele depois em casa, com calma, vale a pena ler o capítulo todo. Mas esse texto, para mim, ele tem uma particularidade muito especial. Nesse versículo, eu vejo aquilo que a gente fala hoje da psicologia do inverso. Ou talvez as verdades ao contrário.
E eu vejo 3 verdades aqui nesse texto ao inverso. No cumprimento desse texto em Lucas, que o Messias nasceria, nós podemos começar entendendo que ele começa dizendo: e ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito. A palavra de Deus que fala em Marcos, Mateus, Lucas, João, todos os textos que falam em relação ao Messias, sempre se dirigem ao Messias como o primogênito, como o unigênito. No contexto de primogênito, se você quiser saber um pouquinho mais, pergunta para o apóstolo, a gente está estudando isso no discipulado, está sendo muito gostoso. Primogênito é aquele que primeiro que nasceu, ele tem uma bênção especial, ele é o primeiro no processo. Mas o unigênito é aquele único que foi gerado de Deus. E interessante porque diz aqui que esse unigênito veio a nascer por meio de uma mulher, porque ele teria que ser homem. Ele não poderia agir de uma forma diferenciada, ele teria que vencer a opressão do inimigo, vencer o pecado, vencer a iniquidade, e não poderia se utilizar de ser Deus, mas ele teria que vencer como homem. Então Maria deu à luz. Mas é interessante como esse texto também nos fala de uma verdade ao contrário. Ela deu à luz aonde? No estábulo. A palavra bonita que aparece é manjedoura, né? E a gente fica com aquela imagem gostosa, bonita, que eu gosto também, né? Que fala aqui, da creche, né? Do momento que você tem em casa com ali o boizinho, ali o burrinho, né? A manjedoura. É lindo, mas na realidade não foi isso. Era um estábulo. Era um lugar escuro. Era um lugar escondido, afastado. Jesus nasce no escuro para trazer luz para a nossa vida. Para que eu e você tenhamos luz na nossa caminhada. Para que eu e você sejamos luzeiros nessa terra. Em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Deus escolheu nascer no escuro para que eu e você sejamos luz, para que onde você e eu entrarmos façamos diferença, para que a nossa luz, não é a minha luz, não é a sua luz, não vem de nós mesmos, não é a nossa capacidade, mas é porque Jesus habita no nosso coração, amém? Então nós passamos a brilhar, e é isso que diz a palavra, que a nossa luz possa brilhar diante dos homens, e dar bom testemunho, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Essa é a primeira verdade encontrada nesse texto. Mas eu vejo uma segunda verdade. Esse texto fala também que Maria enfaixou a criança e deitou-a numa manjedoura. Deitou-a numa manjedoura. De novo, nós temos aqui a imagem romântica, né, do presépio, da creche, né? Bonitinho, né? Aquele bebezinho, branquinho, limpinho, cheirosinho, dá vontade de morder, né? Mas não foi assim. A manjedoura é o estábulo. Tem animais, tem fezes de animais.
não é um bercinho, é um lugar de palha. Não tinha água para dar banho na criança, ela está ainda suja do nascimento. Não há essa fantasia. Então Jesus nasce num lugar sujo, fedido, mal cheiroso. O Messias escolhe nascer nesse lugar, sujo, fedido, mal cheiroso, para que eu e você sejamos o bom perfume de Cristo. Paulo diz sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar que eu e você vamos a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Deus quer usar a mim e a você para que a minha vida e a sua vida possa gerar esse bom perfume. As pessoas olhando para mim e para você possam ver em nós, não porque nós estamos usando Yves Saint Laurent ou alguma coisa, mas porque a fragrância da graça de Deus, a fragrância do óleo fresco do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e as pessoas passam a enxergar a mim e a você e ver que eu e você somos diferentes, porque Deus quer que eu e você sejamos o bom perfume de Cristo. Mas há uma terceira verdade aqui, ao inverso, contida nesse texto. Continuando nesse mesmo versículo, ele diz: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Interessante esse momento, porque Maria e José vão procurar lugar para se hospedar e não encontram. Tudo lotado. E não é falta de preparação do José, que é o cabeça, que não se programou na viagem, não fez a reserva primeiro, alguma coisa assim, é porque realmente não havia. E é interessante nesse momento, a verdade ao inverso é que Jesus nasce num lugar escondido porque não tinha lugar para ele na hospedaria. Tudo isso para que eu e você nos assentássemos juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não tinha lugar para Jesus nascer, mas Jesus já arrumou um lugar para mim e para você. Diz o texto lá de Efésios capítulo 2, Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Interessante porque Deus sabe todas as coisas. E Ele tem propósito em cada momento que eu e você passamos. E não são somente os momentos bons, mas nos momentos ruins Deus também está presente. Ele resolveu nascer nesse contexto para dizer para mim e para você que Ele tem algo melhor e diferente para mim e para você. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, para que nós realmente desfrutemos e nos assentemos com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Ele tem um lugar preparado para mim. A humanidade não preparou o lugar para ir nascer, mas Ele tem um lugar preparado para mim e para você em Cristo Jesus. Amém? Eu queria ver uma segunda profecia com vocês essa noite. Miqueias. Profeta Miqueias, Antigo Testamento, livro de Miqueias, está um pouquinho antes lá de Amós.
Miqueias capítulo 5, versículo 2. Profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim. Acharam aí? Amém? Vamos fazer exercício da Bíblia hoje aí. E tu, Belém, Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias profetiza nesse momento, falando sobre a vinda do Messias. Miqueias escreve esse texto 750 anos antes de Cristo Jesus. E quando ele fala nesse momento, ele fala de Belém Efrata. Naquela época havia uma cidade, Belém Efrata. E era a cidade mais sem graça do mundo, mais insignificante do mundo, mais sem valor, sem nenhuma atração, nenhum atrativo naquele contexto. E passa o tempo. E 750 anos depois, agora acompanhe comigo, Lucas capítulo 2. Vamos lá, Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 4 ao 7. Lucas capítulo 2, versículo 4 ao 7 diz assim. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Miqueias, ele fala da vinda desse Messias, e nasceria na cidade de Belém Efrata. Na época de Miqueias, havia só uma cidade chamada Belém. Mas nos tempos de Jesus haviam duas cidades chamadas Belém. Uma cidade ficava ao norte, na região da Galileia. Na região que vivia José e Maria, viviam na região da Galileia, em Nazaré. Estava próximo deles. E outra cidade ficava na região de Judá, próxima a Jerusalém. Mas era essa a cidade, Belém, próximo de Jerusalém, na região de Judá, que anteriormente tinha se chamado Efrata. E aqui nós começamos a entrar num contexto que não é por acaso. Não acontecem as coisas por acaso. O texto deixa bem claro para mim e você que Maria já estava grávida. Fazer uma viagem longa com uma mulher grávida, hoje em dia, é temerário, é perigoso. As companhias de aviação não deixam uma mulher que tem mais do que 6 meses de gestação voar de avião. Tem que ter uma autorização médica e todo um aparato para permitir que uma mulher grávida com mais de 6 meses de idade viaje de avião. Imagina naquela época Maria, já prestes a dar à luz,
fazer uma viagem a pé e sobre o lombo de burro. Lombo de burro. E a estrada não era asfaltada, com acostamento, com drive-thru do McDonald's, você parar e comer um Big Mac, né? Não. Era difícil, poeirenta. Pela lógica humana, Maria iria sair de onde ela estava, que o texto deixa bem claro para mim e para você que José e Maria estavam em Nazaré, na região da Galileia, ao norte. Iria para Belém, Efrata? Não, não iria, de jeito nenhum. Mas acontece que o texto, se você pega no início do capítulo, diz, capítulo 2, versículo 1, diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Acontece que o decreto de César Augusto tinha que ser cumprido. Não interessa se você está grávida ou não, não interessa se você tem problema ou não, se você está bem de saúde ou não, você tem que ir à cidade da qual você nasceu, da qual você tem origem, para se alistar-se e fazer o recenseamento. E então, o que acontece? Lá vai José e Maria saindo da região norte de Israel, indo para a Judéia, e eles vão para onde? Em Belém, Efrata, a cidade que o profeta Miqueias declarou que nasceria o Messias. Dessa forma a gente começa a compreender que a profecia ela está presente na minha e na sua vida o tempo todo. E mesmo que algumas coisas aconteçam comigo e com você, que a gente naquele momento não compreenda, porque nós não vamos compreender, nós somos limitados. Mesmo assim, Deus tem um propósito de usar de todas as formas e meios, todos os sistemas estão nas mãos do Senhor. A história da humanidade está nas mãos do Senhor. José e Maria teriam que cumprir o decreto de César Augusto e ir a Belém Efrata para se alistar-se, e por causa disso, Maria dá a luz ao Messias em Belém Efrata. Eu queria que você pensasse nisso e entendesse que Deus tem um propósito no nosso caminhar. E porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele também prepara situações que a princípio nós podemos pensar, mas essa situação está me destruindo, está acabando comigo. E a gente pensa até que Deus não está ouvindo a nossa oração, que Deus não está mais interessado na minha e na sua vida. A gente acha que Deus naquele momento esteve ausente. Nesse momento, quando eu passei por isso, Deus não estava presente. Tudo isso é mentira. O nosso Deus é um Deus onipresente, que está na nossa vida nos momentos bons e principalmente nos ruins.
E mais, muitos momentos que ao nosso olhar humano pode nos parecer ruim, vão ser transformados em bem. Gênesis 50:20, Deus transforma o mal em bem. Romanos 8, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, nós começamos a entender nesses dois contextos que eu estive lendo para vocês aqui essa noite, que as profecias a respeito do Messias estão intimamente ligadas com a história do povo de Deus, do povo de Israel, que é um povo pequeno, escolhido para envergonhar os impérios, mas também a história do Messias está intimamente ligada com a história da igreja, que é o povo de Deus escolhido para fazer grandes coisas e envergonhar os sábios. Então Deus tem uma história comigo e com você. Deus tem um propósito a cumprir na minha vida e na sua vida. A profecia, ela faz parte da minha vida e da sua vida, porque Deus começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, e Ele é fiel para completá-la até o dia final. Não foi completado ainda. Ainda não terminou. Há um propósito de Deus para você. E vocês vão ver que, ao longo desses 4 domingos, que a profecia, ela realmente está presente na minha e na sua história. Jesus escolhe ir para um lugar escuro, para que eu e você sejamos luz nesse mundo. Jesus escolhe ir para um lugar fedido, cheirando a fezes de animais, para que eu e você sejamos o bom perfume de Cristo. Jesus escolhe ir para um lugar afastado, escondido, porque não tinha lugar para Ele. Mas Ele já preparou lugar para mim, para você, para nos assentarmos juntamente com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Havia a profecia do profeta Miqueias de que acontecesse uma mudança, que viesse o Messias, e havia muita expectativa sobre isso. Mas 750 anos antes do nascimento de Jesus era um contexto. 750 anos depois era outro contexto totalmente diferente. E a gente poderia pensar, essa palavra é uma palavra arcaica, antiga, velha, já não bate mais nos dias de hoje. Muita gente acha que isso acontece hoje com a Bíblia, que a Bíblia é um livro velho, antigo, arcaico, que não tem mais nada a ver com o nosso contexto hoje, século 21, era do iPhone, né? Era da tecnologia, era da internet, era do fast food, né? Era do micro-ondas, que as coisas tudo acontecem num estalar de dedos. E de novo a profecia vem dizer para mim e para você, não, ela nunca foi tão atual. Porque pela lógica, José e Maria não sairiam de Nazaré. E se José e Maria não tivessem saído de Nazaré, e se Jesus tivesse nascido em Nazaré, então já a primeira das profecias da vinda do Messias não se cumpriria. E vocês vão ver outras coisas que vão se cumprindo, e a gente vai percebendo que detalhes levaram ao cumprimento de cada uma dessas profecias a respeito da vinda do Messias se cumprirem na vida de Jesus. José e Maria saem porque há um decreto de César Augusto. Mas será que foi o decreto de César Augusto que levou José e Maria a irem para Belém, Efrata? Você acredita nisso? Não.
havia o propósito de Deus para cumprir cada detalhe. Será que isso aconteceu somente com Jesus e somente com os profetas, os apóstolos, né, apóstolo? Só aconteceu com eles. Hoje não acontece isso? Será? Será que há decretos contra a minha vida, contra a sua vida, que Deus não vai transformar em bem? Será que há circunstâncias contra a minha vida, contra a sua vida, que Deus não vai transformar em bênção? Será que Deus não interfere na história hoje, no século 21? Eu creio que sim. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai poder dizer, eu já vi milagres acontecerem esse ano na minha vida. E provavelmente você estar aqui é motivo de um desses milagres. Porque Deus tem falado ao seu coração. Tem falado ao meu coração. E eu sempre procuro dizer que quando eu trago uma mensagem, eu não trago para vocês, eu trago primeiramente para mim. Não é assim, apóstolo? Primeiro a gente prega para nós mesmos. E eu tenho visto milagres acontecerem. Essa semana mesmo aconteceu um milagre. E Deus tem cuidado de mim, da minha família, e tem nos suprido. Isso não é exclusivo para mim, porque não aparece o nome do pastor Richard aí na sua Bíblia, aparece? Não. Isso é promessa sua. É uma promessa nossa. Porque Deus transforma o mal em bem. Eu quero ter um momento de oração com vocês essa noite, que nós possamos colocar o nosso coração diante do altar de Deus, e entendermos que a profecia está apontando para a sua vida essa noite, e dizendo para você essa noite, eu tenho um milagre a realizar na sua vida, na sua história. E o meu milagre não parou aqui. O meu milagre apenas está começando. E aquilo que eu planejei para você não acabou aqui, mas apenas está começando. E se acontecer coisas boas na sua vida e você está contente hoje, como eu estou contente hoje, eu quero que você entenda que isso é apenas um pouquinho do muito que Ele ainda tem para você. E se tem acontecido coisas difíceis, se você tem passado por momentos de choro, como nós temos estudado no nosso discipulado, o choro pode durar uma noite, é verdade, diz o salmista, mas a alegria vem pela manhã. E eu quero dizer para você essa noite, Deus quer transformar a sua tristeza, o seu choro, em júbilo, em alegria, em gozo, porque Ele é fiel para continuar a boa obra que já começou em nosso meio.